O fim do milagre econômico alemão. Pessoal, o assunto do vídeo de hoje ele é bem importante para que a gente entenda o tamanho da crise onde a União Europeia se meteu e como isso pode piorar e muito no futuro. Mas não somente isso, vocês vão entender que a gente pode fazer um paralelo do que aconteceu e está acontecendo na Alemanha que pode se repercutir aqui no Brasil. A gente pode viver a mesma história que a Alemanha está vivendo, só que muito pior, porque nós podemos nos tornar nós podemos acabar numa situação parecida, só que pobre. Né? Porque a Alemanha ela se desenvolveu muito ao longo dos anos, era o líder mundial em exportações, ou seja, exportava muito produto para fora, era o número um, o país que mais exportava, e acabou ficando defasada conforme o passar do tempo, acabou ficando para trás. O Brasil, só dando um exemplo aqui para vocês, nós somos atualmente o número um em exportações agrícolas, nós exportamos diversos grãos, né? Nós somos número um em diversos tipos de culturas, diversas exportações, e nós somos especializados especificamente nisso. E quando um país ele é especializado somente em uma coisa, eventualmente isso vai dar problema, como foi o caso da Alemanha. E a gente já está passando por problemas, na verdade, né? O boom das commodities, que nos deu muito dinheiro no passado, ali no começo do ano 2000 até os anos 2015, né? 2014, 2015, passou. Né? E hoje nós continuamos sendo especializados na mesma coisa, nós continuamos parados no tempo e a gente já percebe que isso começa a dar problemas. Né? Bom, antes da gente começar a falar sobre o fim do milagre econômico alemão, peço para que você já deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Você já está vendo carinha de vagabundo aqui do lado, né? E se você não é um idólatra de político imundo, safado, vagabundo, pilantra, você certamente está inscrito aqui nesse canal. Afinal de contas, você não quer se tornar um lambedor de bolas de vagabundo, um lambedor de bolas de político e acabar se explodindo na Praça dos Três Poderes, né? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Muito bem. Essa matéria aqui é da BBC News, tá? E ela é baseada no livro do Wolfgang Honchau, não sei como é que pronuncia isso aqui, mas enfim. O livro é o Kaputt, The End of the German Miracle, ou Kaputt, o fim do milagre econômico alemão, e ele trata sobre justamente isso, o fim do milagre econômico alemão, né? Para quem não sabe, a Alemanha, ela teve um chamado milagre econômico, e bota isso entre aspas, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando ela estava destruída, estava dividida, tinha a sua economia, suas indústrias totalmente destruídas, né? E teve que se reerguer praticamente das cinzas. E aí vem o chamado milagre econômico alemão, porque em um curto período de tempo a Alemanha se reestruturou, criou novas indústrias, desenvolveu novas tecnologias e se tornou o país que mais exportava produtos tecnológicos, né, para o mundo inteiro. Então, isso é chamado de milagre econômico porque a Alemanha se desenvolveu realmente muito rápido e se tornou novamente uma superpotência em pouquíssimo tempo. Só que isso aconteceu por uma série de fatores, né? Fatores esses que perduram até hoje e por isso, a Alemanha acabou se enfiando num problema, né? Que é hoje de ter parado no tempo, né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Até as tecnologias da Alemanha, né? A tecnologia da Alemanha é muito famosa ao redor do mundo, assim como a japonesa, por ser considerada extremamente confiável. Ou seja, eles vendem produtos que são bons, são ótimos, cumprem o que prometem e dificilmente dão problema, dificilmente quebram, ou enfim, se eles prometem uma coisa, eles cumprem aquilo. Só que o mundo ele foi se desenvolvendo cada vez mais para o lado tecnológico. Ele foi se desenvolvendo cada vez mais para o lado do desenvolvimento de inteligência artificial, de microchips, computadores, etc. E a Alemanha nunca confiou muito nisso. As indústrias alemãs, hoje, elas estão ainda baseadas em produtos mecânicos, né? A exemplo, nós temos a indústria automotiva da Alemanha, né? Que ainda aposta, demorou muito para eles perceberem, por exemplo, que os carros elétricos eram ou são ainda, né, o futuro do mercado de automóveis, né?
todo mundo está apostando em mercado em automóveis elétricos, enquanto a Alemanha agora que está começando a virar a chave. Entende? Eles ainda apostavam muito em carro a combustão e etc. E por mais que a maior parte das pessoas ainda queiram carros a combustão, isso já está mudando, né? Só que o grande problema não é esse. O grande problema é que os produtos industriais, né, mecânicos, eles hoje não têm mais uma margem de lucro tão interessante quanto produtos mais tecnológicos. O que isso significa? Olha só, se eu pegar, exemplo aqui do Brasil, né, 1 quilo de soja e 1 quilo de, sei lá, 1 quilo de memória RAM, o que vale mais? 1 quilo de soja ou 1 quilo de memória RAM? 1 quilo de memória RAM vale muito mais. Agora vamos evoluir um pouco mais tecnologicamente falando, né? Ao invés de eu ter 1 quilo de memória RAM, vamos pegar agora 1 quilo de microchip de supercomputadores, né? O que vai valer mais? 1 quilo de soja, 1 quilo de memória RAM ou 1 quilo de microchip de supercomputador? Vai valer mais aquilo que tem mais tecnologia, aquilo que tem mais evolução agregada, certo? Aí você vai pegar hoje em dia, né, tem, sei lá, microchip quântico, né? O que vai valer mais? Entende que sempre que eu agrego mais tecnologia, sempre que eu agrego mais evolução, que eu evoluo mais alguma coisa, eu tenho mais valor naquele produto. E a Alemanha, ela acabou parando no tempo, né? Inclusive no livro aqui, ele descreve muito bem isso, dizendo como em algumas empresas na Alemanha, por exemplo, eles usam fax, cara. Olha aqui, ó. A Alemanha hoje tem uma das piores redes de telefonia de celular da Europa. O fax ainda reina no exército, nos consultórios médicos. E há muitas lojas que ainda só aceitam dinheiro em espécie. Imagina só, cara, aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, eu ainda lembro, né, que tinha algumas, aqui onde eu moro, alguns 2, 3 anos atrás, talvez, ainda tinha algumas lojas que só aceitavam dinheiro em espécie, né, dinheiro vivo, que a gente fala aqui. E hoje em dia já mudou completamente, né? Hoje em dia é cartão, é Pix, não sei o que. Tem alguns que ainda se recusam a aceitar cartão de crédito, por exemplo, né? Eu fui num mercado... Não, uma padaria esses tempos atrás, onde estavam recusando lá cartão de crédito, por exemplo. Mas aí as pessoas simplesmente deixam de comprar, né? E eventualmente ou você muda, ou você se atualiza, ou você fica para trás. Para dar um exemplo de como o país ficou para trás no início os dirigentes da indústria automotiva alemã, em sua maioria homens, consideravam carros elétricos brinquedos para meninas, escreveu o autor. Né? E aqui tem uma fotinha, inclusive, ó. Em outubro, a Volkswagen registrou uma queda de 64% nos lucros do terceiro trimestre. A Mercedes-Benz e a BMW também registraram perdas. Ou seja, a indústria alemã ela está defasada, ela é antiga, né? Ela ficou para trás. Hoje, ela está competindo com empresas, com empresas não. Hoje a indústria alemã está competindo com a indústria de países que antes eram consumidores. Exemplo aqui para vocês, a China. Né? Eu acho que eu trouxe um vídeo aqui, eu fiz um react do o presidente da Jack, que trouxe a Jack, né, empresa de carros elétricos da China para o Brasil, falando sobre os carros alemães, por exemplo, na China. Né? Os carros alemães, eles eram os carros que mais eram as marcas que mais vendiam na China. A Alemanha exportava muito carro para lá. O que aconteceu? A China se especializou em carros elétricos, a Alemanha ficou para trás e hoje a China compra carro elétrico de marca chinesa. Os chineses só compram carros de marcas chinesas, elétricos, né? Ainda vendem algumas marcas alemãs? Sim, mas isso está diminuindo cada vez mais. Não só isso, a China se tornou uma competidora. Antes eles consumiam, agora eles são competidores, eles estão competindo. Então a China está exportando carros elétricos, por exemplo, para o Brasil. E aí as empresas alemãs começam a perder mais espaço no mercado também de exportação. Então vai agravando cada vez mais a situação. E nós recentemente tivemos outro problema, né, que é o problema aí do gás russo, né? Recentemente também teve essa notícia aqui, né? O contrato de gás russo com a Ucrânia chega ao fim, a Europa busca alternativas. A Ucrânia já deixou bem claro, olha aqui, ó. Ó.
Ucrânia deixará de permitir o trânsito de gás russo, afirma Zelensky, né? A Alemanha, desde que começou esse problema entre a Rússia e a Ucrânia, eles já buscaram alternativas e já compram gás de outros lugares, né? Só que o gás russo ele era extremamente barato para a Alemanha e isso foi também um catalisador, né? Um impulsionador, se é que assim eu posso dizer, porque ele era muito barato, né? Para as indústrias da Alemanha foi uma impulsão muito grande, um impulso muito grande, né? E aí nós temos diversos outros problemas agora por conta de políticas monetárias. A gente sabe que o mundo inteiro está vivendo aí uma grande mudança, né? Uma crise econômica que está realmente mudando a geopolítica, internacionalmente falando. E nós temos aí o Trump, por exemplo, ameaçando novas tarifas, né? E colocando como alvo a União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia está com problemas. A União Europeia está parada no tempo, né? A Alemanha é o maior exemplo disso, porque a Alemanha é a maior economia da União Europeia. E aí, a União Europeia com uma série de problemas, uma série de crises, né? Clima, problemas com desenvolvimento tecnológico, a gente tem problemas aí com migração, problema político, né? Aí eles começam a tentar buscar soluções no exterior. Não tem mais países para eles colonizarem, né, e sugarem até não dá mais. Então eles vão buscar alternativas. Alternativas como acordo com o Mercosul. A gente viu recentemente, né? Vieram aqui a presidente da União Europeia veio aqui pro Uruguai. Agora não lembro se foi Uruguai ou se foi Peru. Mas veio aqui fechar acordo com o Mercosul. E aí os Estados Unidos veem uma ameaça nisso e colocam tarifas aí na União Europeia. E aí prejudica ainda mais, e ainda mais, né? Aí você vê as empresas alemãs hoje em dia, como é que estão? Empresas alemãs vêm pior na perspectiva de cresce temor recessão. Eu só pesquisei empresas alemãs, tá? Falências de empresas alemãs estão aumentando. Empresas alemãs continuam apostando na China. 55% acreditam em liderança em inovação. Então, o problema da Alemanha hoje é, realmente, da União Europeia também, é estar parado no tempo, enquanto o mundo evolui e problemas novos surgem e eles tentam utilizar soluções antigas para resolver problemas novos. E onde é que o Brasil aparece nisso? De novo, o Brasil está parado no tempo. Desde os anos 2000, na verdade, muito antes, né? O Brasil sempre foi um exportador de produtos primários, principalmente produtos agrícolas. A gente exporta muito milho, soja, arroz, cana e feijão. Tudo que é produto agrícola, o Brasil exporta. E é líder em diversas culturas, né? O Brasil, se eu não me engano, o Brasil já se tornou o maior exportador de arroz, de soja. Milho eu não sei se chegou, mas eu acho que estava perto. Pode ter já se tornado o primeiro também, né? Se eu não me engano, são umas 11 culturas mais ou menos que o Brasil é o primeiro, né? O maior exportador do mundo. Nós somos os maiores exportadores em diversos produtos primários. A gente exporta ferro, a gente exporta nióbio, a gente exporta uma cacetada de produtos primários. Nenhum deles são industrializados, né? A gente acaba exportando produtos primários e depois comprando aquilo que é industrializado. Só que isso já faz anos, já tem décadas. O Brasil ele está parado no tempo. O produto primário ele dava muito lucro no passado, assim como a indústria mecânica da Alemanha dava muito lucro no passado. O mundo evoluiu. Produtos industrializados, produtos mais tecnológicos, hoje tem uma margem de lucro muito maior do que vender produto primário. E a gente continua vendendo produto primário. Então o problema do Brasil hoje é o mesmo problema que a Alemanha tem, de não ter se especializado, não ter evoluído, na verdade, né? A gente se especializou em uma coisa só, que é produto agrícola, exportação de produto primário. Se a gente não evoluir, né, se a gente não desenvolver aqui estudos para começar a desenvolver inteligência artificial, começar a desenvolver carro elétrico, começar a desenvolver tecnologia de microchips, supercomputadores, microchips de computação quântica. Se a gente não começar a evoluir, a gente vai acabar o quê? Numa Alemanha, num Japão, só que pobre. Pessoal, por esse vídeo, espero que vocês estejam curtindo. Até aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!